Sabe aquele dia que parece que tá tudo bem, você vende tudo, você vende todo o estoque, tá tudo certo, seus anúncios estão indo bem, só que da noite pro dia parece que tudo muda, você chega, acorda de manhã para trabalhar e vê que você não consegue sacar o dinheiro daquelas vendas previstas. Então acompanha comigo que você pode estar incorrendo uma suspensão parcial do Mercado Livre. Vamos entender isso? Maravilha. Acontece o seguinte, suspensões parciais e silenciosas no Mercado Livre. São silenciosos por vários motivos. Porque eles não avisam, eles não comunicam, eles não notificam. Eles simplesmente, da noite para o dia, começam a aplicar restrições incompreensíveis, sem lógica. Então, vamos entender um pouco o que está acontecendo, tá? Vamos tentar identificar e reagir quando essa situação ocorre. O que é uma suspensão silenciosa e parcial? É muito fácil. É uma restrição invisível que limita a sua conta sem aviso ou justificativa prévia. Elas não bloqueiam sua operação por completo. Então, é daí que fica a confusão. Eles impõem limitações severas que afetam diretamente seu faturamento, previsibilidade financeira do seu negócio e a credibilidade da sua conta dentro da plataforma. São absurdo completo. São medidas de segurança que o algoritmo aplica de forma automatizada e você nem sabe a origem. Vamos investigar isso. Por que ela é silenciosa e perigosa? Você não é comunicado, continua vendendo, perde visibilidade, fluxo de caixa, controle da operação, além de causar retenção indevida de valores, perda de visibilidade, bloqueio da antecipação de recebíveis, ou seja, você acaba recebendo num prazo muito maior. Respostas genéricas, evasivas do suporte, olha, a gente está sobre análise, estamos checando, estamos verificando, e a coisa se estende por prazo indefinido, eles dão um prazo para resposta, não respondem. Penalidade sem prazo de revisão. Você não pode sacar sua conta, você não pode receber antes do prazo. O seu prazo de 28 dias, se você está nesse prazo, acaba se estendendo ainda mais. Em muitos casos, evolui misteriosamente para uma suspensão definitiva. Como que funciona essa reputação interna do Mercado Livre? Só para vocês saberem, esse lojista ele tinha a reputação verde. Obviamente que ele tinha uma reputação até melhor, né, mas com a suspensão. Ele estava com a reputação verde, só que no processo foi apresentado quais as restrições que ele estava sujeito. E você vê que elas são fracionadas. A conta pode estar com restrição para vendas ou não. Pode estar com restrição para compras. Pode estar com restrição ao acesso. E às vezes a suspensão permite você navegar na conta tal, mas você não consegue vender ou não consegue comprar. Você não pode realizar transações, no caso do Mercado Pago, que é interligado aqui. Você não pode sacar ou você não pode realizar uso de fundos bloqueados, uso de dinheiro em conta, alteração de dados, pós-compras. Nesse caso aqui, existe a restrição completa. Mas veja, existe a possibilidade de restrições parciais da sua conta. Aqui a justificativa, ó, risco jurídico. O que significa isso? É um risco genérico que o algoritmo aponta. Isso acaba detonando a sua viabilidade como lojista. Então veja, quando ele era verde, a reputação do vendedor estava amarela aqui, na reputação interna. Então, a reputação interna não reflete necessariamente, não é o espelho da reputação externa. A reputação externa tem outros parâmetros, né? Reclamações, índice de reclamações, bom atendimento, etc. As medalhas têm outros requisitos que não tem nada a ver com a reputação interna do Mercado Livre. É bom entender isso. Você pode identificar vários sinais que sua conta está penalizada. Você não vai ser notificado normalmente ou comunicado que alguma coisa está ocorrendo antes da penalidade ocorrer. Por exemplo, dinheiro demora além do prazo oficial, eles estão com uma validação antifraude em andamento ou uma restrição interna, saques retidos ou não liberados, você não consegue sacar de jeito nenhum da sua conta. Você não consegue pagar seus fornecedores, não consegue pagar seus compromissos. E eles alegam que é uma medida de contenção de risco para eventuais reclamações serem cobertas por aquele numerário. Anúncios de catálogo perdem visibilidade. Muitas vezes não tem nenhum motivo, mas você perde competitividade no catálogo, você para de entrar no rotativo do catálogo sem razão, por conta dessa restrição. Ele está vendendo demais, tá estranho, vamos monitorar a conta para saber, para depois desbloquear isso. Então, eles rebaixam o seu ranqueamento dos anúncios. Então, você perde a habilidade de competir nos anúncios de catálogo. A antecipação de recebíveis, em alguns casos, é simplesmente desativada. Isso também pode ocorrer quando a loja está com nome sujo, etc. Então, isso implica no bloqueio de crédito interno, queda brusca das vendas sem motivo aparente. Penalidade de exposição.
seus anúncios perdem a exposição que eles tinham anteriormente. E o suporte evasivo, e eles não especificam claramente o que está acontecendo, justamente porque nem eles muitas vezes têm visibilidade, o que o algoritmo está preparando, o algoritmo está tramando, quais as validações que eles estão. Às vezes eles estão apenas segurando para saber o risco da conta. O que pode causar essa penalidade silenciosa? Problemas como reclamações e devoluções de excesso, que é o clássico, é o padrão. Muitas vezes não é o que acontece, né? Você tem excelentes índices, mesmo assim a sua conta fica com restrições, saques totais frequentes, vínculo com contas penalizados. Quando eu falo saques totais, você simplesmente zera a conta. Isso é um indicativo de risco, né? Você está ali, parece que o algoritmo entende que você está ali numa aventura, simplesmente se aventurando na plataforma. Você saca tudo, você não deixa dinheiro ali para assegurar alguma venda que foi devolvida, alguma coisa assim. Isso sinaliza que a sua operação pode se encerrar a qualquer momento. Vínculo, se você tiver vínculo com outras contas que já estão com penalidade, a suspensão é praticamente automatizada. Mudanças bruscas na conta. Então você vende uma coisa ou você rebaixa os preços de uma vez em lote, faz uma promoção assim de liquidação, isso pode sinalizar risco. Tem que tomar cuidado com mudanças de conduta, na forma que você lida com os anúncios, com as vendas, promoções agressivas, falhas no uso do botão avisar entrega, quando você não utiliza, quando você mesmo faz a despacho dos seus produtos, ou você realmente não fica de olho lá nas mensagens do Mercado Livre. Isso pode sinalizar uma falta de comprometimento do lojista ou desconhecimento das regras. Suspeita de violações de políticas internas. Quando você anuncia de forma artificial, você melhora sua reputação de forma artificial, por alguma forma, ou você cria um algoritmo para burlar alguma taxa, alguma questão assim, isso pode acarretar na sua penalidade. Como confirmar a penalidade? Você vai ter que identificar como era o padrão e verificar como que a sua conta está atualmente. Pare prazo, análise do desempenho, de anúncio, observe o padrão de respostas. O que fazer para reagir? Tem que fazer o chamado técnico tradicional, perguntar o que está acontecendo. Às vezes eles informam, dependendo do atendente, eles podem te dar uma dica, mas se você está sofrendo isso, é provavelmente algum erro de alguma sinalização de algo estranho na sua conta, alguma conduta estranha. Então, pense no que você estava fazendo, na forma que você estava conduzindo o seu negócio, verifique se você suspeita de alguma conduta irregular. De qualquer forma, se você não conseguir um chamado satisfatório, siga via Crucis lá, de Reclame Aqui, consumidor.gov, que são outros atendentes que vão te dar um retorno, te dar uma resposta. Busque no Reclame Aqui, no consumidor.gov, que são os canais oficiais fora do chamado no próprio Mercado Livre. Tente colocar a sua reclamação sem muito deslumbramento, sem muita raiva, sem muita ênfase, né? O atendente pode ser que ele tenha mais boa vontade de lhe ajudar se você agir de forma mais profissional nas suas reclamações. Busque indicar que falta de clareza, por que você teve uma retenção de valores, prática abusiva de punições sem ser avisado e demonstre que você está tendo os danos financeiros com essa conduta e você não cometeu nenhuma irregularidade. A solicitação administrativa administrativa é crucial para demonstrar boa-fé e a prévia tentativa de resolução amigável. Isso pode ser importante lá na frente. Quando vale acionar a justiça? Se houver prejuízo relevante com esses bloqueios e você não souber, você não estava prevendo isso, e isso estiver inviabilizando sua operação, ou um bloqueio persistente, recorrente, lembrando que são medidas temporárias, na maioria das vezes, né? Se realmente foi injusta, não identificou nenhuma conduta irregular, conhecendo todas as normas, as regras, proceda com uma notificação extrajudicial que tem um peso um pouco maior, ou você pode, sem prejuízo, entrar com uma ação judicial para reclamar desse bloqueio temporário, parcial, caso seja identificado que esse bloqueio é injusto, você estava operando corretamente, cumprindo todas as regras, enfim, você pode pedir a liberação da restrição parcial.
liberação dos valores retidos, reintegração dos anúncios, estabelecimento da antecipação de recebíveis e o esclarecimento técnico da penalidade, até para você poder se defender. Muitas vezes, inclusive judicialmente, eles respondem de forma genérica, que no processo judicial não é possível, né? Você tem que realmente reunir documentos, demonstre que você nunca teve má fé, você não agiu de forma temerária, você não realizou nenhuma conduta que pudesse prejudicar a plataforma, que você tinha bons índices de venda e reputação externa, né? Aquela reputação que você tem acesso, e as tentativas frustradas de resolução com o Mercado Livre. Como se prevenir? Evite saques totais, avise entregas corretamente, diversifique produtos, proteja sua conta de vínculo suspeito. Marque sempre o avisar entrega, mantenha saldo na conta, diversifique os produtos vendidos e seus valores, foque em vendas com baixo risco de disputa. Isso é muito importante. Pensei em fazer um vídeo sobre vendas, podem realmente ser questionadas lá na frente. Evite logar em outras contas para não gerar vínculo suspeito adicional. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre as informações aqui prestadas, o escritório está disposto a prestar todos os esclarecimentos necessários, tá bom? Grande abraço.